Nós vamos meditar hoje, Êxodo 5. E hoje nós vamos meditar em 2 capítulos, e eu prometo não demorar. Os capítulos 5 e 6 de Êxodo, mas nós vamos ler, a princípio, apenas os versículos 1 e 2 do capítulo 5. Êxodo 5, versículos 1 e 2. Se você encontrou, curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome e nos prostramos diante do Teu poderoso nome, porque não existe um outro nome igual ao nome do Senhor. Então, ó Deus, mediante a Tua graça e o Teu favor, ilumine os olhos do nosso coração, para que possamos entender a verdade do Senhor, e que essa verdade seja aplicável à minha vida e à vida dos meus irmãos, para a glória do Teu nome. Por Jesus que oramos. Amém. Êxodo capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Obrigado, meu querido. Em 1994, a Copa de Futebol nos Estados Unidos revelou alguns personagens que foram personagens importantíssimos. Os campeões, que foi o Brasil, e liderados pela dupla de ataque imbatível, Romário e Bebeto, ali com os laterais, que tinham cruzamentos quase perfeitos. E quem não se lembra do grande meio de campo ali, Raí, Dunga, não era a melhor seleção que a gente tinha, né? Nem os mais habilidosos ali no meio de campo, mas eram bons personagens, marcaram a história. Mas outros personagens marcaram aquela Copa. E um dos que, sem dúvida alguma, marcou por uma frase numa entrevista foi o goleiro da Suécia, o Ravelli. Ravelli, antes do jogo da semifinal, quando a Suécia enfrentaria o Brasil, Ravelli disse o seguinte: eu não conheço o Romário, nunca ouvi falar. O resultado disso foi um baixinho louco para fazer gol. E a seleção brasileira, durante 90 minutos, massacrou, fuzilou, literalmente, o gol do Ravelli. Teve um momento lá que o Romário passou do goleiro e tocou a bola, e o zagueiro surgiu, brotou do nada lá e conseguiu tirar a bola. Aos 35 minutos do segundo tempo, nenhum cruzamento do Jorginho, o Romário subiu entre os zagueiros gigantes da Suécia, todos eles acima de 1,80 m. E o Romário, lá com seu 1,60 m, subiu e fez o gol de cabeça. Alguns anos depois, o Ravelli fez a seguinte declaração: nós nunca imaginaríamos tomar um gol de um baixinho de cabeça, daquele jeito. E o Romário, recentemente, num programa esportivo, que fez uma matéria sobre a Copa de 94, fez a seguinte declaração: um dos momentos que mais me marcou, disse o Romário, na Copa de 94 foi o jogo contra a Suécia, porque aquele goleiro, que eu nem sei o nome, quanta ironia. Mas aí a gente percebe que a questão do nome é muito importante, porque se eu disser para a Emília o seguinte: Lucindo, aí a Emília vai lembrar do esposo, porque é o nome do marido. E o nome vai nos remeter sempre à pessoa. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui em Êxodo
E a partir do capítulo 5 até o capítulo 15, a importância, o valor do nome. Mas não é qualquer nome, é o nome de Deus. Deus aparece para Moisés e diz para ele: olha, vai lá, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel. Eu vi a sua aflição, eu conheço o seu sofrimento. Vai lá no Egito, tira o meu povo do Egito. E Moisés pergunta: Deus, qual é o seu nome? E Deus diz para ele: eu sou o que sou. Esse é o meu nome. E é assim que eu serei lembrado eternamente. Esse é o meu nome eterno. Então, as Escrituras nos informam que se há um nome, dentre os muitos nomes que nós temos de Deus, e aí nós temos Elohim, Adonai, Adoni, El Shaddai, dentre os muitos nomes que nós temos de Deus, o nome que define melhor a sua pessoa é: sou o que sou. Ou o nome impronunciável que de forma bem imperfeita nós aportuguesamos para uma pronúncia de Iavé. Ou o tetragrama, que talvez uma pronúncia mais perto do que seria Yehua. Mas ninguém fala Yehua, a gente fala Iavé. Esse é o nome que mais se aproxima de Deus. E aí, então, Deus envia Moisés, e Moisés chega diante de Faraó. E dá uma olhada aí no versículo 1 do capítulo 5. Moisés diz para Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel. E muito provavelmente na sua Bíblia a palavra Senhor está com todas as letras em maiúsculo, para indicar para mim e para você que esse é o nome impronunciável de Deus. E a gente sabe disso, que todas as vezes que aparece no Antigo Testamento o nome Senhor com todas as letras em maiúsculo, é o nome que nós de forma imperfeita chamamos de Iavé. Então chega Moisés diante de Deus e de Faraó e diz: Faraó, Iavé me enviou para que o povo fosse até o deserto prestar um culto a ele. E aí o Faraó pergunta para Moisés: quem é Iavé? Quem é Iavé? E se ele pergunta, Moisés não pode explicar, porque se alguém perguntar para você quem é Deus, qual será a sua resposta? Nós já trabalhamos isso aqui, e aí a nossa resposta, algumas vezes de forma imperfeita, Deus é tudo. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ou aquela resposta belíssima do nosso catecismo, que diz: Deus é Espírito eterno e imutável em seu ser, sabedoria, justiça, verdade, bondade e santidade. Tá, mas isso não define tudo que Deus é. E aí Moisés passa 10 capítulos mostrando como Deus disse para Faraó quem ele é. E Deus disse para Faraó quem ele é, enviando 10 pragas sobre o Egito. Deus diz para Faraó quem ele é, matando o herdeiro do trono. Deus diz para Faraó quem ele é, matando o próprio Faraó. Deus mostra para Faraó que ele é o Deus soberano sobre toda a terra e céus, como nós cantamos aqui. Deixa marcado Êxodo 5 e abra sua Bíblia em Êxodo 15. Porque Deus diz para Faraó quem ele é, pairando uma nuvem sobre o seu povo, se manifestando em uma coluna de fogo, abrindo o Mar Vermelho. E aí depois que o exército de Faraó é devorado pelas águas, e aí o versículo 31 do capítulo 14 de Êxodo diz que Israel viu os egípcios boiando ali na praia do Mar Vermelho.
O capítulo 15 é introduzido por nosso irmão Moisés da seguinte forma: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Faraó perguntou: quem é Yahvé? Yahvé é a salvação do seu povo. Yahvé é a força do cântico do seu povo. E Yahvé é o seu nome. E olhando para esse texto, eu quero tirar aqui então 3 lições e 3 aplicações para a gente sobre quem é o Senhor. Olhando para a importância do nome de Deus. Qual é a importância do nome de Yahvé? A importância do nome do Senhor? Porque ele revela quem Deus realmente é. Uma das coisas que mais me impressiona no nome Senhor na Bíblia, não é que esse nome indica uma autoridade sobre. Porque o nome Yahvé, e aí quando você ler a partir de hoje, na sua Bíblia, o nome Senhor, com todas as letras em maiúsculo, eu quero que você tenha em mente a seguinte definição desse nome. Porque Yahvé significa redentor. Redentor. Aquele que redime, aquele que salva o seu povo. Então, o que o nome de Deus revela é que ele é a salvação. Deixa marcado aí Êxodo, e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 1. O anjo apareceu a Maria e disse que ela daria luz ao Salvador do mundo. Essa mulher é desposada, ela tem um compromisso com um homem por nome José, e ela vai e conta para o José que ela está grávida. José sabe que o filho não é dele, e ele não querendo infamar essa mulher, e aí parece que José tem dificuldade de acreditar, e quem não teria? Quem não teria dificuldade de acreditar que aquela jovem tinha tido uma relação com outro homem? E José, não querendo infamar Maria, ele pensa em deixá-la secretamente, para que as pessoas digam: olha, ele engravidou a mulher e aí ele fugiu. E aí o José está ponderando nessas coisas quando o anjo aparece para ele. E no versículo 21, o anjo diz a José o seguinte: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome Jesus significa Deus é salvação. E o nome Jesus é o nome hebraico de Yahvé. Deus é salvação. Então, quem é Deus? Deus é o Salvador. É o nosso Salvador. É o nosso bondoso Jesus. O que Moisés está dizendo para Faraó é: Jesus mandou dizer que o seu povo tem que sair do Egito. Jesus quer tirar o seu povo do Egito. E Faraó pergunta: quem é esse Jesus? Ou quem é esse Deus? Quem é este Senhor? Este Senhor é o Salvador. E por que a gente pode afirmar que esse é Jesus? Porque, como disse o nosso irmão Paulo em sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, Paulo diz o seguinte: que Jesus é a imagem invisível do Deus, a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a expressa revelação de Deus. Jesus é a manifestação total de Deus, plena de Deus. É a forma como eu conheço o Salvador. Então Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que nos tirou do cativeiro. E um cativeiro muito pior do que o Egito. Ele é o Salvador. O nome revela quem ele é.
E esse nome revela que Jesus é o Salvador. Mas ele não é apenas o Salvador. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Dá uma olhada aí, volta lá para Êxodo, e dá uma olhada nos versículos 1 a 3 do capítulo 6 de Êxodo. Faraó perguntou: quem é o Senhor? E aí Deus diz a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Eu acho lindo esse texto, porque até o capítulo 6 nós não temos a expressão no livro de Êxodo: eu sou o Senhor. Mas Faraó perguntou: quem é o Senhor? E aí vem Deus e diz: eu sou o Senhor. E se você ler o Êxodo atentamente a partir do capítulo 6, você vai perceber que em todos os capítulos existe a expressão: eu sou o Senhor. É Deus dizendo para Faraó: eu sou o Senhor. É Deus dizendo para o seu povo: eu sou o Senhor. É Deus dizendo para mim e para você: eu sou o Senhor. E como o Senhor, eu sou o resgatador, o redentor. Mas eu sou aquele que tem autoridade sobre os reinos. Eu sou aquele que tem autoridade sobre a natureza. Eu sou aquele que tem autoridade sobre a vida e a morte. E as pragas vão provar exatamente isso. Acontecem pragas sobre os animais, úlcera nos animais. O Nilo se transforma em sangue. As rãs invadem. As rãs vão embora, moscas invadem. O sol se escurece. Os primogênitos morrem. Aquele que tem poder sobre a natureza e tem poder sobre a vida e a morte. Qual a importância do nome do Senhor? Quando eu falo sobre o Senhor, quando eu penso no Senhor, eu penso naquele que é o Todo-Poderoso, que tem poder sobre a vida e a morte, que nada, e em lugar algum, ele pode fugir do seu domínio e do seu poder. Não existe um único centímetro, um único milímetro no universo inteiro, quer conhecido ou não, que o Senhor Jesus não possa colocar o seu dedo e dizer: eu sou o Senhor sobre isso aqui. Às vezes a gente tem, como crentes modernos do século 21, a ideia de que o inferno é a ausência de Deus. Mas o inferno não é a ausência de Deus. O inferno é o lugar onde Deus está presente, porque Jesus é o Senhor do inferno. Ele reina sobre Satanás. E aí a gente lembra de Jó, do livro de Jó, porque para fazer qualquer coisa com Jó, o que o diabo tem que fazer? Pedir permissão a Deus. Porque ele não tem autoridade, porque existe alguém sobre ele. Há um nome que está acima de todo nome, e ele é o Senhor sobre tudo e todos. Ele é o Senhor sobre tudo e todos. Deixa marcado aí Êxodo, e abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículo 18, Jesus havia ressuscitado e aparecido para os seus discípulos, e este é o momento derradeiro de Jesus com os seus discípulos, e Jesus está conversando com eles, e o nosso irmão Mateus registra o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O Senhor que é Senhor sobre os céus e sobre a terra. Caminhe um pouco mais na sua Bíblia e vá até a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. O versículo 10 do capítulo 2 de Colossenses diz assim: também nele, ou também em Jesus Cristo, estais aperfeiçoados. Jesus Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. Jesus é o Senhor
sobre os demônios. Ele reina soberano sobre tudo e todos. Mas como ele reina sobre tudo e todos? Aí o nosso irmão Paulo explica isso, aí mesmo em Colossenses 2, o versículo 15, quando Paulo diz, e despojando os principados e as potestades, lembra que ele disse que Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade, e aí ele diz, despojando, tirando os bens dos principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus reina sobre tudo e todos. Faraó, o rei do Egito, o homem mais poderoso da terra naqueles dias, pergunta, quem é esse Deus de escravos? E Deus diz para ele, eu sou aquele que reina sobre você. No capítulo 9 de Êxodo, Deus manda Moisés falar para Faraó o seguinte, foi para isso que eu te levantei. Eu te coloquei no trono só para te derrubar. Porque o Senhor tem autoridade. E é Ele quem coloca reis, e é Ele quem depõe reis. Hoje nós estamos começando um pleito eleitoral. E aí, inúmeros candidatos a vereadores e muitos candidatos a prefeitos. Quem vai ganhar? Aquele que o Senhor colocar lá. Porque é o Senhor quem coloca, e é o Senhor quem tira. O poder está nele. Ele é o Senhor sobre tudo e todos. Mas a terceira e última lição que eu quero tirar aqui desse texto é que se o Senhor, se o nome revela quem Ele é e Ele é o Redentor, se o nome o torna conhecido e Ele é o soberano sobre tudo e todos, a minha postura diante dEle é simplesmente adorar. Adorar. Dá uma olhada aí no capítulo 5, versículo 1, final do versículo 1, Moisés diz assim para Faraó, essa é a ordem de Deus, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deus é Senhor sobre tudo e todos. Deus age, Deus faz para que nós olhemos para Ele e para que a gente o adore. O capítulo 6, o versículo 1, Deus vira para Moisés e diz assim, agora você vai ver o que eu vou fazer com Faraó. E não só Moisés viu, os israelitas viram, e por isso no capítulo 15, depois de sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, o povo é capaz de cantar, porque eles olham para trás e percebem que o grande, o poderoso império foi derrotado por aquele que é o Senhor sobre os impérios. O Senhor sobre tudo e todos. O Deus Todo-Poderoso. Eles olham para trás e veem que não existem homens que podem se colocar de pé diante do Senhor para se opor a Ele. E a única coisa que eu e você podemos fazer diante de Deus é nos prostrar em adoração, somente em adoração. 3 aplicações para a gente. Primeira delas, o Senhor se torna conhecido nosso, para que a gente olhe para a nossa salvação. Fomos salvos por Ele. Fomos salvos por Ele. Ele veio e Ele foi a nossa salvação. Mas Ele não apenas foi a salvação no passado. Ele é a salvação hoje. E talvez você esteja passando por algum problema. O Senhor é a resposta. O Senhor é a salvação. Porque Ele é a resposta certa para a pergunta errada que eu e você fazemos. O Senhor é a resposta certa para a pergunta errada que eu e você fazemos. E a pergunta errada que nós sempre fazemos é, como eu vou resolver isso? Não é isso que a gente faz? Diante de um problema, a primeira coisa que a gente pergunta é, como eu vou resolver isso? Não é você, meu querido, não sou eu, é o Senhor. Então a pergunta certa seria, como o Senhor vai resolver isso? Como Deus vai fazer? Porque Ele continua fazendo ainda hoje. Ele continua operando ainda hoje. O seu poder não passou, a sua mão não encolheu. E ele diz isso, e Isaías registra. Acaso a mão do Senhor se encurtou de forma que não possa agir? Então é Ele quem faz. É Ele quem faz. O que eu preciso acreditar é que o Senhor é a salvação.
É o Senhor a salvação. Mas a segunda aplicação desse texto, para mim e para a sua vida, é que eu preciso não só acreditar que o Senhor é a minha salvação, mas eu preciso crer que o Senhor está no controle da história do universo. Da história do universo. E esse Deus que controla a história do universo, Ele para ouvir a oração de criaturas tão pequenas como eu e você. E aí uma pergunta para mim e para você: Deus ouve oração de criança? Deus ouve oração de criança? Deus ouve oração de criança. Mas uma criança, o seu filho, consegue ligar para o presidente Jair Bolsonaro e marcar uma audiência com ele? Mas o seu filho conversa com aquele que é mais importante, mais poderoso do que o Jair Bolsonaro, mais poderoso do que o Donald Trump, mais poderoso do que qualquer homem que já existiu. Seu filho conversa com Deus e Deus para ouvir a fala do seu filho. E muitas vezes nós, como pais, não paramos para ouvir os nossos filhos, mas Deus para. Porque não existe criatura pequena demais, pessoa pequena demais, insignificante demais, que Deus não pare para ouvir. Um dos textos que mais me impressiona, eu quero pregar esse texto aqui um dia. É lá quando Josué está numa batalha e ele percebe que o exército dele pode vencer, mas o dia está acabando. E se o dia acabar, o inimigo vai se refazer as suas forças. E o amanhã como será? Então ele faz uma oração extremamente ousada. Ele ora dizendo: sol, pare, lua, pare. Essa é a concepção do Josué. Porque ele está ali, ele está dentro do planeta Terra, e depois a gente descobriu que a Terra gira em torno do Sol. Mas eu quero te desafiar, se você tiver um tempo hoje, a fazer uma pesquisa no YouTube, buscar Adalto Lourenço explicando esse texto. Adalto Lourenço é um cientista cristão, presbiteriano, um dos homens que tem uma das maiores titulações em matéria de ciência no Brasil hoje. E Adalto Lourenço explicando esse texto é fantástico, porque ele usa a ciência. E ele diz que não foi o sol que parou, nem a terra só. Porque o milagre de Deus é maior do que isso, muito maior do que isso. E aí a explicação científica, e dos grandes argumentos da ciência é que se a Terra parasse, a Lua bateria na Terra, porque a Lua gira em torno da Terra. E a nossa galáxia está em movimento, então nós teríamos um desequilíbrio no mundo inteiro, no universo inteiro, por causa disso. Então o que Deus tem que fazer não é parar o Sol. O que Deus tem que fazer é parar o universo inteiro. E é isso que Deus faz. E aí a gente fala: oh, Deus parou o universo inteiro. É, porque Ele criou o universo inteiro. E o que moveu isso? A oração de um homem. Então, quando você orar hoje, eu quero que você tenha em mente o seguinte: aquele que governa sobre tudo e todos, aquele que está acima de tudo e todos, esse Senhor que ouve a sua oração. E Ele pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. E aí isso vai me levar e vai te levar à terceira aplicação para o nosso texto. Se Ele é o Senhor e Ele faz isso com a gente, a única coisa que a gente pode fazer é adorar ao Senhor. Depositar toda a nossa confiança nele. Crer inteiramente nele. Crer inteiramente nele. Talvez o que você esteja passando seja difícil demais. Mas o Deus que você serve, o Senhor Deus, é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Sobre tudo e todos. O Deus que você serve é aquele que criou o universo. Aquele que mantém esse universo em expansão e em movimento. Aquele que faz com que a Terra continue girando sobre um eixo imaginário. E ao mesmo tempo que ela gira sobre um eixo imaginário, ela gira em sua órbita ao redor do Sol, atraído pela gravidade dessa que é uma estrela de quinta grandeza apenas. Ao mesmo tempo que ele conduz essas coisas, ele faz com que, porque todas as estrelas têm uma estrela
irmã, ele faz com que a estrela irmã do nosso Sol não entre em colisão com o nosso Sol, porque senão a gente morre, o planeta é destruído. E aí ele faz com que essas coisas todas aconteçam. E ele mantém tudo isso em ordem, mas ao mesmo tempo que ele mantém esse universo imenso em ordem e em movimento, ele para ouvir a oração que você faz. Ele para ver você. Esse é o Senhor. Esse é o Salvador. Esse é o Redentor. O soberano sobre tudo e todos. Meu querido, eu não sei como é que está o seu coração nessa manhã, mas uma coisa eu sei. Independente de como esteja o nosso coração, há um Senhor. E o seu nome é o Deus Redentor, soberano sobre tudo e todos. Vamos orar?